Olá pessoal, eu sou o Fabiano do Online Digital e eu vou mostrar para vocês aqui através do mapa mental aqui no meu computador 4 passos para ser um empreendedor. Não são difíceis, são fáceis e você colocando em prática é possível já mudar a sua vida, se tornando um empreendedor, que é uma função muito importante no Brasil e que está em alta. É muito grande a procura e nós podemos também junto entrar nesse mesmo caminho, se tornando um empreendedor. Então, pessoal, nós já estamos aqui já no meu computador e aqui eu gostaria de falar para vocês sobre as dicas para ser um empreendedor. Então, a questão de ser empreendedor hoje no século XXI, nos dias de hoje, para nós, para todo cidadão brasileiro, é uma questão importante e uma questão também de opção, né? Cada pessoa hoje ela tem a oportunidade de fazer essa escolha e tem também muitas ferramentas que apoiam, né? Muitas formas de apoio ela já encontra hoje para ser o dono do seu próprio negócio. Então aqui nessas dicas eu quero mostrar para você 4 passos, né? Esses passos aqui, que é o primeiro passo. Aí temos aqui o segundo passo e temos também o terceiro passo e o quarto passo. Eu vou abrir cada passo desse aqui, vou falar um pouco com vocês sobre esses passos e você vai ver no decorrer desse vídeo que não é difícil para ser o dono do seu próprio negócio. Hoje nós temos muitas formas de apoio, como por exemplo os cursos online, que ensinam como você montar o seu negócio desde o zero, desde o início, e aí tendo o seu negócio na internet, porque é o meio mais fácil de você ter o seu negócio, porque você consegue abranger uma área tanto local como uma área, vamos dizer, no caso de cidade, ou no caso de estado, ou até mesmo no caso do país. Você consegue abranger toda essa área sem precisar andar de porta em porta. Por meio da internet, você consegue fazer tudo isso. Então, assim, é uma forma muito aceita, e eu falo do empreendedorismo digital. Ser um empreendedor digital é uma forma muito aceita e também uma forma que as pessoas gostam, né? Isso tem crescido muito nos últimos 3 anos no Brasil e eu queria mostrar para você aqui, começando pelo primeiro passo aqui. Então, no primeiro passo, a gente tem que ser, para ser um empreendedor digital ou empreendedor offline, não importa o tipo de empreendedorismo que a pessoa esteja praticando, o que importa é ela ser um empreendedor, ela tem que ter o perfil de empreendedor, né? Aqui no nosso caso aqui é empreendedor digital, e esse perfil tem que ter esse perfil. Agora, o importante é destacar que você não nasce com esse perfil. Ninguém nasce com perfil de empreendedor. A pessoa pode até ter uma inteligência, uma criatividade, uma forma que diferencie de muitos, mas ela não nasce com esse perfil. Então, esse perfil ela adquire com o passar do tempo, né, que ela vai crescendo, ela vai amadurecendo, e aí ela vai também se informando, porque depende muito da informação, ela vai se tornando uma pessoa empreendedora. Isso tanto no caso de mulher, de homem, de jovem, sem exceção. Não existe idade, não existe sexo para, para ser um empreendedor. Então, qualquer pessoa que queira, ela pode desenvolver o perfil de empreendedor e ser. Então, aqui são os principais pontos que devem ser trabalhados para se tornar um empreendedor. São
delegação de tarefa, metas claras, planejamento, monitoramento e persistência. Esses são os requisitos necessários para se ter um perfil de um empreendedor e também para se tornar um empreendedor. Então, a delegação de tarefa é uma coisa que muita gente não gosta de delegar tarefa, nem para as pessoas, nem para si mesmo. Elas gostam de receber tarefas, a pessoa fala para ela o que ela deve fazer, e ela fazendo aquilo dali a cada dia, no final do mês ela tem o seu salário, né? E no caso do empreendedor, ele não vai poder receber delegação, mas ele vai delegar para si mesmo e para mais alguém que esteja trabalhando com ele. No caso, ele sozinho, né? Porque quando você começa no empreendedorismo, você tem que começar sozinho. Aí depois que você vai crescendo, vai aumentando a sua renda, vai expandindo o seu negócio, você pega mais alguém para trabalhar com você. Então, as metas, elas têm que ser claras, porque o empreendedor, ele tem que bater metas todos os dias. Se ele não bater metas, ele começa a ficar improdutivo e a sua produtividade, ela pode definhar. Então, nesse caso, o empreendedor começa a enfrentar um problema. Então, ele tem que ter metas claras e metas que ele possa alcançar e bater essas metas, porque aí ele vai ser um empreendedor de sucesso. Como também o planejamento é muito importante, o planejamento na vida do empreendedor, porque ele sabe aonde vai chegar. Ele tem sonho, ele tem uma conquista. E ele precisa saber se está caminhando em direção a essa conquista, esse alvo. Então é o planejamento que vai ser o mapa que vai levar ele em direção às suas conquistas. E o monitoramento e persistência. Quer dizer, para você saber se está crescendo, você precisa monitorar os seus ganhos, as suas formas de trabalho. Você precisa ter um monitoramento para você saber se você está parado, se você está tendo perdas e se você está progredindo. E a persistência ela não pode ficar fora desse primeiro passo do perfil de um empreendedor, porque é na persistência que ele vai conseguir o sucesso. Se não tiver persistência, certamente não terá sucesso. Porque para começar é fácil. O sonho, você tem um sonho, você tem a ideia, você tem tudo, né, teoricamente, mas aí quando você põe isso no papel e começa a praticar, algumas coisas podem sair do controle. E aí, saindo do controle, você precisa da insistência para você pôr no controle novamente e aí continuar a sua carreira sem desistir. Então, esse primeiro passo ele é muito importante na vida do empreendedor. E aí nós temos o segundo passo, aonde aqui no segundo passo, o empreendedor ele precisa buscar conhecimento. Sem o conhecimento, se torna extremamente difícil do empreendedor lidar com as questões, com o que ele tem que resolver, com as decisões, as escolhas. Então, o conhecimento básico não é o suficiente para ele lidar com sucesso no seu empreendedorismo. Então, ele vai precisar muito do conhecimento. Então, o conhecimento básico pode trazer risco na hora da escolha e das decisões. Para ser um bom empreendedor, deve estar por dentro de tudo o que acontece em seu segmento. No caso do empreendedor digital como eu, ele tem que saber tudo do que acontece no seu nicho. Ele tem que estar por dentro do nicho que ele escolhe. No momento em que ele vai promover o produto, ele tem que estar sabendo os benefícios que aquele nicho ele proporciona para a pessoa a qual ele está divulgando aquele produto. Como também tem algo mais que ele tem que estar inteirado, né, como a técnica da divulgação, a técnica também da persuasão e muitas outras técnicas que ele tem que estar inteirado disso
para poder ser um empreendedor de sucesso. Mas é possível sim, quando você tem o conhecimento, é possível você ser um empreendedor de sucesso e fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Porque o empreendedorismo digital ele está focado na questão de fazer bem ao próximo, fazer bem às pessoas. Então o empreendedor vai identificar problema na vida das pessoas e aí vai oferecer a solução com o seu produto, né? Ele vai procurar um produto que solucione aquele problema e vai estar oferecendo para aquela pessoa aquele produto que possa estar solucionando o seu problema. Então, nós temos aí o terceiro passo para ser um empreendedor. E no terceiro passo, nós temos o colocar suas ideias em prática. Quer dizer, eu falei lá no primeiro passo que você tem as ideias e, teoricamente, você tem tudo, né? E você pode até colocar isso em um papel, mas no momento de você praticar isso, você pode ter dificuldade ou pode alguma coisa sair do seu controle. Você precisa da estrutura para novamente pôr isso no controle e se tornar o cabeça e isso seguir normalmente sem dificuldade. Então, colocar em prática é uma coisa que muitas pessoas têm dificuldade. Às vezes a ideia, a teoria a pessoa até tem, mas na hora de colocar em prática é aí onde está a maior dificuldade das pessoas que querem ser empreendedor. Hoje, de cada 10 pessoas, 9 delas querem ser empreendedor. E também temos um número aí de 57% da população, ela quer empreender, só que 14% consegue ser empreendedor. E a questão está exatamente nessa hora de botar em prática as ideias, a forma, né, do processo do negócio que está na sua mente, que está na sua teoria, na hora de colocar em prática, é aí onde vem o maior risco da desistência, do desânimo e do insucesso. Mas aqui, colocando em prática as ideias, nós temos, para garantir o sucesso do seu negócio, coloque a mão na massa. Veja a viabilidade do negócio, avalie os pós e os contra. Lembre-se, a persistência é a alma do negócio. Então, tudo isso o empreendedor ele tem que avaliar, afinal de contas, ele é um empreendedor, ele tem um negócio, o seu negócio ele vai durar por muitos anos, ele pode passar até de geração para geração, e ele precisa estar inteirado mesmo de toda a questão, né? E no início, ele é sozinho, então ele tem que pôr a mão na massa em tudo, tem que fazer mesmo, tem que colocar isso para funcionar e tem que seguir em frente, né? Então aquilo que você não gosta de fazer, porque nem tudo a gente gosta de fazer, tem coisas que a gente gosta, tem coisas que a gente não gosta, e no caso do empreendedor você tem que estar fazendo aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta, né? Mas tudo no caso do empreendedor digital, tudo via online, tudo que você vai fazer é por meio da internet. O meio, o veículo, o meio de comunicação que você vai estar usando, a internet, onde você, produzindo algo de qualidade, você pode alcançar um grande público e ser admirado por esse público e estar vendendo para esse público constantemente. Então, esse é um dos segredos do empreendedorismo. Então, ver a viabilidade do negócio é muito importante. Você tem mesmo que planejar tudo isso aí, colocar em pauta e estar vendo isso aí, porque senão você se torna um empreendedor infrutífero. E o empreendedor sem sucesso, ele termina desanimando e aí termina entrando lá no número de 57% que quer e apenas 14% consegue. Então, esses 14 que conseguem são pessoas de garra, pessoas que pegam, faz mesmo, e mostra a grande diferença. E você, no caso, se você decidir ser um empreendedor, você procura ser um desses 14% que tem garra, que faz as coisas e mostra também a diferença. Então, lembre-se,
vamos sempre lembrar isso, eu, você, todos os empreendedores têm que lembrar disso. A persistência é a alma do negócio. Todas as pessoas de sucesso, elas foram insistentes. E quando as coisas pareceu ou parece sair do controle, elas trabalharam para pôr isso de volta no controle de novo e continuar no controle da situação. Então, meu amigo, isso é preciso, né? Vai acontecer sim, muitas vezes das coisas darem errado e você ter toda essa estrutura para pôr isso novamente para funcionar sem mais dar errado. É no caso do conhecimento, precisa conhecimento para isso. Certo? Então vamos para o nosso quarto e último passo, aonde é o passo do não ter medo. Não pode ter medo. O empreendedor ele é um guerreiro, ele é um super-homem, né? Pode ser considerado assim. E guerreiro não tem medo. Super-homem também não tem medo. Então assim tem que ser o empreendedor, a empreendedora. Tem que ser pessoas também decididas ao sucesso, decidida a fazer de fato aquilo que elas querem fazer, aquilo que elas decidiram fazer. Então nós temos que decidir e depois de decidir temos que partir. E partindo, não tenha medo. Faça aquilo que tem que ser feito e não tenha medo. Então todo novo empreendedor deve estar disposto a enfrentar qualquer problema que possa surgir durante a trajetória. Isso é inevitável, né? Se não acontecer no primeiro ano, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, mas vai acontecer. Não é que vai acontecer de fato, a probabilidade de acontecer existe, né? Pode acontecer, mas o importante é que se isso acontecer, você venha a não deixar isso te derrubar, te levar ao fracasso, mas venha a se reerguer, resolver esse problema e partir de novo para o sucesso. Então o caminho pode ser difícil, mas a vitória é gratificante. Tá certo, meu amigo? Então o caminho do empreendedorismo ele é difícil. Isso não é só no caso do empreendedor digital, não. Isso no caso de todo tipo de empreendedorismo. Mas a vitória é gratificante. É muito bom sentir o sabor da vitória. Então fica aí as dicas dos 4 passos para ser um empreendedor, né? E que seja grande o seu sucesso. E quero também saber notícia de que você teve sucesso, tá bom? Então valeu, Deus abençoe. E peço que você se inscreva no meu canal e dê aí o joinha para cima ou para baixo, se você gostou para cima, se não gostou para baixo. Mas de qualquer forma você vai estar interagindo comigo e eu vou poder estar gravando mais vídeos como esse para nós ter um sucesso do empreendedorismo no Brasil.